o senador Eduardo Braga, porque como ele foi interrompido ontem, e aí você perde o raciocínio lógico das suas perguntas. Então, senador Eduardo Braga, por 15 minutos. Presidente, primeiro agradecendo a Vossa Excelência, cumprimentando o senador Renan, nosso relator, cumprimentando o ministro Pazuello e cumprimentando senhores senadores e senhoras senadoras e o povo brasileiro que nos acompanha pela TV Senado e pelas demais emissoras que estão cobrindo esta CPI da Covid-19. Eu dizia ontem, ministro Pazuello, que Vossa Excelência assumiu o ministério no momento em que 15.633 brasileiros haviam morrido. E 10 meses depois, nós já tínhamos 298.843 mortos. Obviamente que eu falo isso com muita tristeza. Mais triste ainda, porque até o dia de ontem, aproximadamente 440 mil brasileiros haviam falecido. E esses brasileiros, no meu modo de ver, muitos deles poderiam ter sido salvos. Primeiro, se o Brasil tivesse adotado uma postura mais firme e afirmativa com relação ao uso de máscara, com relação ao distanciamento, com relação ao uso do álcool em gel, e que nós não ficássemos numa disputa de narrativa política do enfrentamento da pandemia. Vossa Excelência era o ministro. Eu pergunto a Vossa Excelência é a favor ou contra do uso de máscara, do uso do álcool em gel, do distanciamento? Você vai fazer as perguntas todas. Não, melhor eu lhe perguntar... Sim, senhor. Não, perfeito, perfeito. Então, eu queria dar um bom dia a todos os senhores e senhoras senadores, pessoal da imprensa que está conosco, um segundo dia aqui de oportunidade de nós continuarmos aprofundando todas as respostas. Eu reitero aqui a minha posição de responder a todas as perguntas que os senhores fizerem da forma mais clara, da forma mais direta e procurando passar toda a verdade aos senhores. Eu gostaria de fazer uma observação sobre esse assunto, sobre verdade, e solicito que as versões ou as versões das pessoas que estão nos perguntando podem não concordar com aquela versão que eu estou apresentando. E isso pode ser colocado de várias formas. Pode dizer, olha, isso não está de acordo com a documentação que eu estou aqui. O senhor está falando uma coisa que não está dentro do que o senhor falou antes. Então, eu solicitaria de forma muito humilde aos senhores que a gente lembrasse que os compromissos de dizer a verdade e o respeito que eu tenho por esse compromisso, ele está muito além da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sou um oficial general e é anexo 1, número 1 do RDE, é não faltar a verdade. Ministro, eu preciso da sua resposta, porque Desculpe, Vossa Excelência está usando o meu tempo de perguntar e resposta para fazer um discurso e uma introdução. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas sobre isso. Só um minutinho. Ministro, eu fiquei olhando o relógio ali. Sim, senhor, eu vou cumprir. Só um minutinho. O senador tinha 15 minutos, ele só tem 11 agora. O senhor passou 2 minutos e não disse nada. Eu vou dizer agora. Aí não dá. E aí eu peço... Foi a única interrupção que eu fiz quando aqui. O senhor fala que o senhor vem... Falar a verdade? Falar a verdade. Aí, o que é uma coisa que não tem dentro do Exército é enrolação. Perfeito. Ou o cara é ou não é. Lá não tem meio termo. Então, Tamo junto. por favor, ministro, a pergunta foi tão simples. Ontem o senhor disse perguntas simples. Eu precisava, é a primeira vez que eu estou me pronunciando sobre ontem, eu precisava falar isso. Me desculpe, senador. O tempo do senador Eduardo Braga está composto. Que volte para 14 minutos, porque eu irei fazer isso, ministro. Muito obrigado. Porque se Vossa Excelência acha que nós vamos pegar 15 minutos aqui e jogar fora, não vai acontecer isso hoje. Não irá acontecer. Bem, então, respondendo, sim, eu concordo
plenamente e fui divulgador pessoal sobre as medidas preventivas quanto ao uso de máscaras, quanto aos cuidados pessoais e ao distanciamento social seguro em ocasiões específicas. Bem, ministro, então a sua resposta é sim. Acho que aqui é o momento do senhor, portanto, se desculpar dos brasileiros e dos manauaras pelo que aconteceu num domingo no shopping Manauara, em que Vossa Excelência, desrespeitando o que o senhor diz agora acreditar e o que todos os brasileiros deveriam fazer para salvar vidas, Vossa Excelência foi ao shopping e, mesmo abordado pela autoridade local, Vossa Excelência estava sem máscara e transitando no shopping. Portanto, esta é uma oportunidade para que Vossa Excelência possa pedir desculpas e reafirmar o seu compromisso com o uso de máscara, de álcool em gel e de distanciamento. Muito obrigado, senador. Essa oportunidade também de esclarecer isso. Eu acredito que o próprio shopping center já se pronunciou oficialmente. Tem filmagens da minha chegada. Então, as pessoas que não conhecem o shopping center de Manaus, essa entrada é uma entrada lateral do estacionamento. Fui levar minha filha ao shopping. Claro que fui com máscara para o shopping. Quando eu desci do carro, a máscara essa ficou dentro do carro, ou pisada, e ela ficou inutilizada. Minha filha já entrou no shopping e eu parei na porta do shopping e conversei na bolsa que tira a temperatura. Falei, estou sem máscara. Existe como comprar aqui na entrada? Ela falou, nesse quiosque em frente o senhor pode comprar. Então eu fui, do momento onde estava a temperatura, 8 metros em seguida é um quiosque. Nesse circuito eu fui fotografado, até pegar a máscara em frente. O shopping já respondeu sobre isso e naquele momento dali eu coloquei a máscara e só então eu entrei na área comum do shopping. Isso que aconteceu na entrada do shopping. Esclarecido, Vossa Excelência está pedindo desculpa. Sim, e assumindo claramente que acredita no uso da máscara, perfeitamente, do distanciamento, senador, e do álcool em gel. O que eu acredito que causou isso tudo é a compreensão de que hoje eu sou uma pessoa conhecida, virei um homem público, e mesmo naqueles 8 metros de entrada foi o suficiente para ser muito mal interpretado. Peço desculpas. Erro é humano, mas é preciso reconhecer o erro. Está reconhecido. Porque não deveria ter entrado no shopping sem máscara. Agora, minha segunda pergunta. O senhor concorda que se não faltasse oxigênio, vidas seriam salvas? Concordo em gênero, número e grau. Pois bem, Vossa Excelência disse ontem que desconhecia a falta de oxigênio. Senhor presidente, eu tenho aqui uma matéria publicada num jornal tradicional da nossa cidade, jornal A Crítica, no dia 6/1 de janeiro. Nesta matéria do jornal A Crítica, no dia 6/1, empresas adotam medidas emergenciais para não deixar faltar oxigênio em Manaus. Ou seja, no dia 6, as empresas e supostamente todos os envolvidos com a saúde pública já deveriam saber que iria faltar oxigênio em Manaus. No entanto, faltou oxigênio. E o que é mais grave? Ontem, e veja, senador Omar, como há contradições, tanto por parte da declaração de Vossa Excelência, quanto por parte do governo do Estado. Nesta mesma matéria, diz que houve um acréscimo de internações em UTI e em leitos clínicos de Covid-19 de 340% do mês de dezembro para o mês de janeiro. Mas, pasme, nesta mesma matéria está dito, procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Amazonas informou em nota, no dia 6 de janeiro, que as unidades do Estado estão abastecidas e que não há falta de oxigênio. Acrescentou também que a empresa não sinalizou qualquer dificuldade de abastecimento. Senhor presidente, é óbvio que aqui nós estamos revelando uma mentira. E a mentira mais grave, porque vidas foram perdidas. Relator Renan Calheiros, na realidade, este é um documento público. E eu pergunto,
A quem o senhor, então, diante de todas essas colocações, atribui a responsabilidade pela falta de oxigênio em Manaus? A empresa, a Secretaria Estadual, a sua equipe, já que ontem Vossa Excelência se eximiu completamente de qualquer responsabilidade com relação à falta de oxigênio em Manaus, dizendo, inclusive, que agiu rápido. Quem Vossa Excelência acha que é responsável? Porque alguém tem que ser responsabilizado pela morte de brasileiros e não apenas no Amazonas. Porque o filme que nós vimos no Amazonas, triste, que nós não falamos com nenhum orgulho o que tem acontecido no Amazonas, lamentavelmente se repete. Perfeito. Nós estamos vendo várias cidades brasileiras com falta de oxigênio. Nós estamos vendo várias cidades brasileiras sofrendo com falta de kit de intubação. A primeira vez que nós vimos falta de kit de intubação, lamentavelmente, também foi no estado do Amazonas. A quem o senhor atribui essa responsabilidade, general? Senador, o senhor colocou aqui as observações de uma forma muito clara sobre a posição da Secretaria de Saúde no dia 6, que era exatamente o que traziam para nós, em Brasília. Nós somos abastecidos pelas informações das secretarias de saúde do Estado e dos municípios. Eu peço ao senhor que eu possa fazer um pequeno voo de volta aí até o mês de dezembro, se o senhor permitir, só para poder contextualizar uma resposta tão importante quanto essa. Fica claro para mim que a preocupação com o acompanhamento do oxigênio, ele não era um foco da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, porque não faltou oxigênio e ficou focado em outras coisas. Então, o foco de observação, isso lá em dezembro ainda. Então, no próprio plano de contingência apresentado pela Secretaria de Saúde para nós, não apresentava nenhuma medida sobre oxigênio. Ministro, eu vou responder de uma forma muito clara para o senhor. Só peço que o senhor tenha um minutinho de paciência. Serei claro e direto, conforme já informei ao senhor sobre esse assunto. Serei claro e direto. Então, a empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Então, eu estou lhe dando a resposta de uma forma clara. Vejo aí duas responsabilidades muito claras. Uma, que começa na empresa que consome a sua reserva estratégica e não se posiciona de uma forma clara, e a outra da Secretaria de Saúde. Ministro, me perdoe, eu preciso lhe apartear. Veja, a empresa tem um contrato para você atender um certo volume. Se esse volume é quadruplicado, é o poder público que tem que tomar responsabilidade. É o que eu estou colocando. É o governo do Estado, é o Ministério da Saúde, é a Prefeitura de Manaus, ministro. Eu não tenho dúvida. Pelo amor de Deus, não pode. A empresa vai ser convocada para vir aqui esclarecer fatos contratuais. Mas a responsabilidade pública não é dela. Eu não tenho dúvida. Não é dela. Foi o que eu falei para o senhor. No momento que a Secretaria deixa de acompanhar o processo e se antecipar ao processo, a responsabilidade, quanto a isso, é clara no sistema. É da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Ponto. Ministro, eu estou colocando para o senhor a resposta. Ministro, veja. Até no momento que o Ministério da Saúde, o gabinete do ministro, com seus secretários chegaram em Manaus e nós passamos a dividir ali, naquele momento, a compreensão do problema. No dia 10 à noite e no dia 11 começamos a agir acionando tudo que tinha que acionar.
Eu volto a dizer para o senhor, da nossa parte, nós fomos muito proativos, da nossa parte, Ministro, no momento que tomamos conhecimento. Lamento discordar. Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, No dia mas 10. não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela. Não providenciou para buscar oxigênio líquido em volume e em quantidade necessária. Nem o senhor, nem a Secretaria do Governo do Estado, nem a Prefeitura, nem ninguém. E o que aconteceu? Vidas se foram. E a razão desta CPI é porque vidas importam. Muito. Portanto, fique claro que se sabia sim que ia faltar oxigênio e que faltou participação, planejamento, responsabilidade por parte da Secretaria do Estado. Mas Vossa Excelência precisa ser afirmativo, porque Vossa Excelência foi com todo o Ministério da Saúde para o Estado do Amazonas e não tomaram providências para resolver o problema de oxigênio. De oxigênio. Agora, isso já está claro, o relator tem para mim que já tem convicção. Vamos à próxima pergunta. Vamos. Quem autorizou fechar o hospital de campanha Newton Lins, na cidade de Manaus, que foi aberto em abril e foi fechado em julho de 2020? Tanto a abertura quanto o fechamento foi decisão do governador do estado do Amazonas. Então, presidente, é importante dizer que, no caso do Amazonas, cometeram um crime de responsabilidade para com o povo. Nós sabíamos que iríamos precisar deste hospital de campanha no Amazonas para salvar vidas. Agora, da mesma forma que a participação e a responsabilidade agora ficou clara, quando Vossa Excelência de forma clara responde, por outro lado, eu pergunto, por que não foi decretada a intervenção na saúde pública do Estado do Amazonas? Eu, como senador da República, fiz carta ao presidente da República pedindo a intervenção para salvar vidas, senador Omar. Diante do que nós estamos ouvindo aqui por parte do ministro da Saúde, da falta de compromisso, da falta de competência, da falta de responsabilidade. Deixou faltar oxigênio, fecharam o hospital de campanha e, lamentavelmente, não foi atendido. Não é o ex-ministro que está fazendo a pergunta? Hein? Vossa Excelência está fazendo a pergunta ao ex-ministro. Ao ex-ministro. Mas ele está conversando... Ele está ali, talvez, tentando com os assessores ter informação. Portanto, eu quero saber por que não foi feita a intervenção na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas diante dos fatos que estão expostos. Essa decisão, ela não era minha. Ela foi levada ao Conselho de Ministros, o governador se apresentou ao Conselho de Ministros, se justificou e foi decidido nesse Conselho que não haveria... Desculpa, o termo eu falei, eu quero retirar. O termo não é Conselho de Ministros. Na reunião de ministros, me desculpe. Foi levada à reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu. Senhor presidente, senhor relator, brasileiros que nos acompanham, está claro que nós identificamos essa fragilidade à época, fizemos o que deveríamos fazer como representantes do povo do Amazonas. Pedimos e assumimos perante a opinião pública e perante a nação a responsabilidade do pedido. Nós pedimos intervenção na saúde pública do Amazonas para salvar vidas. 15 segundos. O governo não quis fazê-lo. A última pergunta, senhor presidente. O senhor tem conhecimento... Senador Eduardo, tinha 2 hospitais de campanha no Amazonas, em Manaus principalmente. Tinha a Newton Lins e tinha... O senhor só perguntou sobre a Newton Lins. E o hospital de campanha da Prefeitura Municipal, por que foi fechado? Ele foi... bem lembrado, bem lembrado, Tá? bem lembrado. Para a gente deixar claro. Bem lembrado, A gente bem só não lembrado. achar de um lado... Bem lembrado. Não vamos aqui... a gente não vamos proteger ninguém. Bem lembrado, bem Senhores, lembrado. O hospital de campanha da Prefeitura, ele tinha uma... Na verdade, ele era mais privado do que público. Não tem recursos da Prefeitura lá, não é privado, não. Eu ia dizer, era mais privado, tinha muitos recursos privados e alguns recursos públicos da Prefeitura. Não
só privado, lá Não, tinha eu não recurso falei isso. público lá. Eu disse que ele tinha mais recursos privados do que recursos públicos, pelo tamanho que eu Ministro, na imaginava. realidade, desculpe, recurso de P&D também é recurso público. Portanto, por mais que tenha vindo através do Instituto da Iniciativa Privada, o que aconteceu ali foi a aplicação de recursos de pesquisa e desenvolvimento oriundo da iniciativa privada, mas aplicado já Perfeito. como recurso público. Perfeito. Então, o Hospital da Prefeitura teve a mesma decisão de ser aberto e ser fechado pelo governo da Prefeitura. Mais Governo uma estadual, razão para governo municipal. ter havido a decretação de intervenção na saúde pública no caso do Amazonas. Mais uma razão. Agora, ministro, Pô, não. Tratikov é um programa que Vossa Excelência lançou na cidade de Manaus. Ontem, Vossa Excelência disse que isso não houve. A TV Brasil, que é uma TV oficial, senador Ranan, apresentou não só a matéria jornalística sobre o lançamento desse programa Tratikov, com participação de Vossa Excelência, como fez campanha publicitária. É preciso que Vossa Excelência explique para esta CPI, para os brasileiros, o que se trata esse Tratikov. Muito bem, senador. Sim, senhor, senador. Eu vou colocar aqui da maneira bem clara. No dia 6 de janeiro, a secretária Mayra, quando voltou de Manaus, ela trouxe a sugestão de nós fazermos uma plataforma, uma calculadora, que facilitasse o diagnóstico. É bom colocar aos senhores que o diagnóstico clínico, ele, naquele caso, em Manaus, ele era muito necessário, pela velocidade que as coisas estavam acontecendo, pela contaminação excessiva e pelo risco de nós termos diagnósticos diferentes de doenças que estavam acontecendo em paralelo. Então, o diagnóstico era muito importante. Tem que compreender que nós temos que separar o que foi feito, o resultado final do projeto, com a ideia do projeto. A ideia do projeto é uma calculadora que facilite o diagnóstico. Eu acho que ninguém é contra. A calculadora que facilite o diagnóstico, me perdoe, eu sou engenheiro, eu vou colocar não pro entendo. senhor. Como calculadora Vou explicar pro facilita diagnóstico? Em cima... Calculadora. Eu vou explicar, porque, na verdade, o aplicativo ou a calculadora, o médico coloca os sintomas observados e ele vai colocar em fatores, em números, em pesos, e ele vai sugerir o diagnóstico ali. Diagnóstico. Então, nós temos uma pandemia, nós temos o que está acontecendo em Manaus, e nós temos pessoas que estão... Sinceramente, eu não sou médico também, e longe de mim, querer. Eu acho que um suposto diagnóstico é Perfeito. melhor o senhor responder. O suposto diagnóstico, Suposto perfeito. diagnóstico, Mas porque o vamos cara tá com colocar, febre, mas- é o auxílio do médico para ter o diagnóstico mais rápido, considerando a quantidade de pessoas que não tinham o atendimento. Então, eu acho que isso é a ideia. A ideia é essa. Vamos ao que aconteceu. Porque isso me foi apresentado desta forma. Falei, vamos fazer. Isso é o dia 6. Entre o dia 6 e o dia 11, nesses 4, 5 dias, inclusive aí o final de semana, a equipe do Ministério pegou uma base que já é comum da internet e jogou os parâmetros desses sintomas da Covid Tudo dentro aquilo- desse calculador. Se eu me permita, ministro, tudo aquilo que poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus É para necessário. testar, para usar de cobaia, para ter experiência, foi feita lá, senador Eduardo. Inclusive, um suposto programa para supostamente identificar se você estava com Covid ou não. Presidente, isso me desculpa, mas não é cobaia. É uma Como tentativa- não? É uma tentativa Como de- não? Onde é que foi é uma feito em outro lugar, senador É Flávio? uma tentativa de melhorar o atendimento. Aonde foi público. feito, senador Flávio? Por que em Manaus? Porque Manaus foi a primeira que sofreu por isso. Não, ela dificuldade sofreu com por isso, atendimento. É onde como estava disse, mais complicado. omissão, incompetência Não, do não. governo, da prefeitura em relação ao que aconteceu. Agora, o estado do Amazonas foi utilizado para muita coisa. Por que primeiro Manaus se utilizar um sistema que absolutamente não pode... Amigão, você pode- Supostamente tu estás com Covid. Como pode ser, senador? Então,
Não é cobaia, presidente. Eu acho que é cobaia. Bem, voltando. Continuando aqui, senador. Senador, continuando. Então, era muito interessante que tivéssemos um diagnóstico mais rápido. Não havia essa ferramenta disponível. Foi feita pela necessidade de tempo que queria se atender Manaus. Foi ao contrário. A gente queria levar alguma coisa mais rápida para lá. A construção disso foi feita de 6 a 11, de 6 a 10. No dia 10 embarcamos para Manaus. Apresentou-se o momento que estava o desenvolvimento dele, se não estava completo, porque precisaria colocar todos os CRMs lá dentro, precisaria puxar para dentro dele todo o bojo de pessoas que poderiam contactar. Naquele dia que foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma, e foi feito um BO. Foi feito o quê? O roubo? Foi roubado. Foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi hackeado, puxado por um cidadão. Existe um boletim de ocorrência, uma investigação que chega nessa pessoa. Ele foi descoberto, ele pegou esse diagnóstico, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele, tem todo o boletim de ocorrência, eu vou disponibilizar. Bem, essa é mais uma revelação da CPI. Isso aí é para esconder até hoje, a publicidade. senador Omar, nem o povo amazonense, nem o povo brasileiro sabia que uma plataforma, um programa, um software que deveria ser para tratamento, Ele foi foi hackeado. roubado, hackeado, manipulado senhor. no estado do Amazonas. Quando nós descobrimos Mais uma que ele- razão para que nós possamos explicar o que aconteceu. No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente. Imediatamente. Vossa Excelência, através desse sistema, o Ministério da Saúde... Se retirar não exime Só um minutinho. o fato de ter sido feito e propagandeado, Foi recomendado, publicizado. ministro Pazuello, Essa foi a ideia. através desse programa se recomenda, o Ministério da Saúde recomendava cloroquina para gestantes e crianças. O senhor confirma isso? O senhor concluiu, General? É que o senhor fez uma outra pergunta. sei Não, se- Não, nós estamos... Eu fiquei surpreso, foi com o fato de que esse Tratikov Foi hackeado. roubado. Foi roubado. Foi hackeado. Foi hackeado. E claramente, ministro, Foi me hackeado parece, lá em Manaus. me parece naquela que apresentação. mais um erro, mais um equívoco, mais uma falha. Agora, ficou muito claro na resposta. Não teve de Vossa só a Excelência, apresentação do ministro lá, teve também da doutora Mayra. que virá aqui. E que recomenda, o Ministério da Saúde recomendou o uso de cloroquina para crianças e gestantes. Não. Há sim uma recomendação do Ministério da Saúde. Bem. Eu estou lhe afirmando porque, como Manaus foi a que aconteceu, o único local que teve esse aplicativo e essas recomendações, por isso que eu estou tentando aqui com o senador Eduardo, que é nossa obrigação em relação ao Estado do Amazonas, tratar dessa questão. Estou lhe fazendo essa pergunta porque o senhor foi para lá, o senhor deu entrevista nesse sentido, a doutora Mayra fez as entrevistas, chamou os médicos, recomendou o Tratikov. Fizeram publicidade Isso. de médicos, inclusive de um ginecologista, sobre o Tratikov. O Tratikov, no final das contas, senador, ele não foi utilizado, ele nunca foi utilizado por médico algum. Ele não teve resultado objetivo algum, afinal, ele foi retirado. Ele foi descontinuado. Mas o que está claro é que houve operação. Isso já está dito que Teve houve operação, sim. implantação. O senhor está negando que teve operação? Que operação? Não entendi. Eu sou Não, a implantação Foi do posto em sistema. implantação do ele- aplicativo. Ele foi iniciado e foi apresentado ainda não concluso, porque precisava ser todo ele carregado Foi ainda. iniciado. Ou seja, é sempre mais uma, ele é foi mais uma apresentado, revelação Senador, que, Eu não estou senador, negando que a ele foi CPI apresentado. traz para o país. Eu vou Eu passar. quero encerrar, porque já extrapolei o tempo, senhor presidente, concluindo, Mas se o dizendo o depoente não seguinte. consegue falar fico- também é difícil, né, presidente? O depoente não consegue falar, é interrompido a todo momento. Tá, o depoente vai ter horas aqui até para voltar a qualquer pergunta e responder se Vossa Excelência... Eu se apenas desejar. quero concluir Presidente, dizendo uma que- questão de ordem. Pois Viu, não. presidente? Uma questão de ordem.
O depoente, Primeiro, o depoente responde perguntas. Ele não veio aqui para falar livremente. Por favor. ok. Senador Alessandro, Vossa Excelência pediu questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. É só um pequeno esclarecimento, e se não está juntada a CPI, pedir a juntada. Eu tenho aqui um documento datado de 6 de janeiro de 2021, assinado por Vossa Excelência, ex-ministro general Eduardo Pazuello, onde estabelece, entre as ações a ser desencadeadas no estado do Amazonas, no item E, a disponibilização do aplicativo desenvolvido para diagnóstico e consequente receitamento de Covid. No dia 6 de janeiro, a determinação de Vossa Excelência, formalizada em documento, era que o aplicativo fosse desenvolvido, não em desenvolvimento, fosse disponibilizado. Isso são fatos. É para responder? Eu acho que a resposta do ministro já está dada e mais uma revelação foi trazida a esse plenário, é de que havia conhecimento da questão do oxigênio, inclusive matérias publicadas. A própria Secretaria de Estado, no dia 6, dizia que não faltaria oxigênio. Sua equipe esteve presente, faltou planejamento, faltou ação e faltou responsabilizar aqueles que tinham que tomar providências. Porque dinheiro tinha, ministro. O que não houve foi planejamento e ação para salvar vidas, porque vidas importam e vidas brasileiras e amazonenses importam. Muito obrigado, senhor ministro. Eduardo, só para completar, e nesta oportunidade em que houve uma omissão com relação à assistência do povo do Amazonas, o ministro já havia mudado a lei do SUS para o Ministério deixar de garantir e apenas apoiar. Para driblar, eu vou só repetir o que foi dito ontem aqui, para driblar uma decisão do Tribunal de Contas da União. Já foi Quer dizer, isso é um agravante. Já foi Isso é um esclarecido agravante. que não foi isso. Agravante. É narrativa, mais uma vez. Está bem clara a responsabilidade do Estado, da Prefeitura. Senador Flávio, sabe Mesmo que- se a competência do governo federal Olha foi lá só, e tentou ajudar. esse programa que o ministro Pazuello fala que foi hackeado, ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa na TV Brasil. Só para eu entender, presidente, pelo que eu entendi aqui do depoente, era um programa para tentar salvar a vida. Não, Agilizar o suposto diagnóstico. Senhor presidente, se precisar de intérprete para testemunha, É peço que surreal sente isso. ao lado da testemunha. Testemunha responde a pergunta. Senador Marco Rogério, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro general